videoaula nós vamos resolver mais uma equação exponencial que tem que aplicar outra técnica para sair do seguinte problema. Nós temos aqui bases diferentes com expoentes iguais. E aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos tentar fazer aparecer somente um número com um expoente, que no caso seja uma incógnita. Só que aqui não temos o que fazer dessa maneira. Qual que seria a técnica aqui? Vou tentar reescrever esse 9 como uma fatoração. Então eu fatoro 9, divido por 3, dá 3, por 3 dá 1. Então 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. E vou substituir. Então quando não tem muita opção, tenta fatorar os números para ver se surge alguma coisa que deu uma ideia para dar continuidade na equação. Só que aqui está faltando um pouquinho para chegar no expoente com x. Aqui está invertido, tem o 2 e aqui o expoente x. Como aqui eu tenho um parênteses entre dois expoentes, aqui é uma potência de potência, uma regra de potenciação. Para sair disso, eu posso multiplicar o 2 com x e virar um novo expoente. Mas como é uma multiplicação, eu posso simplesmente inverter. Colocar o expoente x aqui para dentro e o expoente 2 para fora. Porque a ordem dos fatores não altera o resultado na multiplicação. Então, somente invertir. Qual que é a ideia aqui? Surgir a mesma base com o mesmo expoente. E aí, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho 3 elevado a x ao quadrado, menos 3 elevado a x, menos 6. Isso aqui lembra uma equação de segundo grau. Então, nós vamos aplicar aqui uma substituição de variável, para que nós possamos resolver isso aqui como se fosse uma equação de segundo grau. Então, faça. Vamos chamar de y, esse valor aqui de 3 elevado a x. E aqui vai ficar assim, y ao quadrado, que é o 3 elevado a x agora é o y, menos y menos 6 igual a zero. E aí virou uma equação de segundo grau. Esse método é um método de substituição que nós aplicamos em vários tipos de equação. Nós saímos de uma equação mais complexa, transformando uma equação de segundo grau, ou até de primeiro grau, resolvemos e depois voltamos para essa parte aqui. Nós vamos ter que voltar aqui no final para resolver essa igualdade aqui, com o resultado que nós acharmos. Nós vamos achar valores de y e nós vamos resolver outra equação no final. Aqui lembrando que, para resolver a equação de segundo grau, nós vamos aplicar o método aqui do discriminante, do delta, e depois Bhaskara. Então, delta é b ao quadrado menos 4a vezes c. Onde que o a é o valor que acompanha aqui a letra ao quadrado, o b é o que acompanha aqui o valor c ao quadrado, que é o expoente 1, e o c vai ser o valor individual. Então, delta vai ficar menos 1, que é o valor do b ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor do a, vezes o valor do c, que é 6 negativo. Então, aqui fica 1, e aqui a multiplicação vai dar menos 1 vezes, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 6 dá 24. Então, o delta vai ser igual a 25. Então, achamos o delta. Então, vamos vir aqui e aplicar a fórmula de Bhaskara. Só que nós estamos com y. Então, não vamos colocar x, vamos colocar y igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Fazendo a substituição, cuidado aqui que tem um negativo da fórmula, abrimos parênteses e aplicamos o valor do b, que também é negativo, que mais ou menos raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes 1, que é o valor do a. Então, chegamos aqui que o y vai ficar dependendo da seguinte situação. Vai ser positivo 1, mais ou menos 5, dividido por 2. Chegamos que nós vamos ter duas soluções aqui. Uma solução para o 5 positivo, outra para o 5 negativo. Então, vamos concluir aqui que o y1 vai ser igual a 1 mais 5 dividido por 2, que é igual a 6 meios, que é igual a 3. E depois vamos ter o y2, que vai ser 1 menos 5 dividido por 2, que dá menos 4, por 2, que dá menos 2. E aí nós temos que esse é o valor do y, só que o y é 3 elevado a x. E nós temos que voltar para resolver isso aqui. Então, vou colocar aqui no canto que 3 elevado a x é igual, 3 elevado a x, que é o valor do y, vai ser igual a 3. E colocamos 1 aqui, como nós fizemos lá em outra equação, quando não tem expoente, marcamos 1. Então, nós fazemos o quê? Resolvemos essa equação em função de y, mas o y é 3 elevado a x,
pegamos a cada solução e igualamos a 3 elevado a x para chegarmos na solução da equação exponencial. Aqui vai ficar bem simples, que as bases são iguais, expoente vai ser igual. Então, nós temos a nossa primeira solução, que x é igual a 1. Aqui embaixo vai ficar 3 elevado a x igual a menos 2. Só que tem um porém. Não tem como existir um número como expoente de 3 que vai dar um resultado negativo. Então, essa solução aqui não é válida, tá? A única solução para esse exercício vai ser x igual a 1, tá? Em outras situações, pode ser que tenha dois resultados distintos, desde que nós chegamos aqui no final, temos uma equação exponencial que tenha solução. Aqui não tem uma solução real, tá? Então, esse resultado aqui não serve, tá? Esse último aqui. Só vai ser este mesmo, tá? Então, finalizamos a resolução dessa equação. Vimos que é um processo um pouco mais longo. Saímos de uma equação exponencial, transformamos na equação de segundo grau por substituição, para finalizar aqui, voltando o y para as soluções dessa equação aqui de segundo grau, igualando a 3 elevado a x. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, assista novamente essa videoaula com mais calma. Tem que saber resolver a equação de segundo grau para fazer essa substituição. Se tiver alguma dúvida, também tenho videoaulas resolvendo a equação de segundo grau, que você pode assistir. E qualquer coisa, deixe nos comentários. Valeu e até a próxima.